Fala galera do YouTube, mais uma explicação extra sobre ainda o diodo, sobre os elementos semicondutor, né, com junção P e N. Fiz um vídeo que eu terminei com o vídeo 4, né, mas teve alguns amigos, colegas meu particular que tiveram alguma dúvida, então vou fazer um segundo vídeo com nova explicação, tá bom? Desculpa aí se enche o saco, mas é bom, né? É bom quando tem pessoas interessadas e a gente tem o prazer de fazer novamente. Então vamos lá. A junção PN. O diodo semicondutor é constituído basicamente por uma junção PN, ou seja, pela união física de um material tipo P, cujos portadores majoritários são lacunas, com tipo N, cujos portadores majoritários são elétrons, né? Como mostra na figura aqui, tá? Mostra na figura aqui, tá? Nós temos aqui os portadores majoritários, elétrons, e aqui nós temos os portadores majoritários, lacunas, né? Essa é a junção PN, né? Efetuando-se a união, o excesso de elétrons do material tipo P, né, tende a migrar para o material os excessos de elétrons do material tipo N, tende a emigrar para o material tipo P, como mostra aqui, né? Ele tenta se migrar para o material tipo P, visando tanto o equilíbrio eletrônico e equilíbrio das densidades de elétrons nos dois materiais, como a estabilidade química, né? Cada átomo do material tipo N que pede um elétron fica com 8 elétrons na sua camada de valência. O mesmo acontece com cada átomo de material tipo P que tem a sua lacuna ocupada por esses elétrons, né? Então, o fenômeno da ocupação de uma lacuna por um elétron é chamado de recombinação, como mostra aqui na figura que eu desenhei aqui, já deixei prontinho para não perder muito tempo, tá? Nós temos aqui os elétrons e aqui a lacuna. Então ele se movimenta, né? Átomo pentavalente, né? Material tipo N, né? E migra aqui para esse lado aqui, na lacuna, né? Átomo trivalente, material tipo P, né? Essa é a recombinação elétrons-lacuna. Como o processo de recombinação ocorre inicialmente na região próxima à junção, um fenômeno interessante acontece: a formação de uma camada de depressão, tá? Senão o pessoal está pensando que eu estou falando depressão, mas é depressão. Depressão significa diminuição ou ausência, e nesse caso, essa palavra corresponde à ausência de portadores majoritários na região próxima à junção PN. Mas como isso acontece, Ted? Bom, à medida que os átomos do material tipo P, próximo à junção, recebem os primeiros elétrons preenchendo suas lacunas, no lado N forma-se uma região com íons positivos, falta de elétrons, e no lado P uma região com íons negativos, excesso de elétrons, dificultando ainda mais a passagem de elétrons do material tipo N para o material tipo P, né? Assim, a partir de um certo momento, esse fluxo de elétrons cessa e a região ionizada, camada de depressão, fica com ausência de elétrons e lacunas, que são os responsáveis pela corrente elétrica, né? Como a gente pode ver aqui nessa outra figurinha aqui, tá? Onde nós temos os íons positivos, íons negativos, né? Aqui temos o canal P, canal N, né? Aqui é a camada de depressão, tá? Isso aqui é uma camada de depressão. Como a camada de depressão física ionizada cria-se, como a camada de depressão fica ionizada, cria-se uma diferença de potencial na junção chamada de barreira de potencial, cujo símbolo eu vou chamar de VY, é um Y com curvadinho, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou chamar, para facilitar a vocês, eu vou chamar de VY, né? Conforme mostra aqui, essa figura aqui, ó. Vamos ver, e um Y com rabinho, né? Vou chamar de VY, tá? Por enquanto, tá? Então aqui é a barreira de potencial, nós temos aqui uma barreira de potencial, né? E aqui, né, o VY, como eu acabei de falar, né? A barreira de potencial, tá? Então cria-se uma diferença de potencial, nós não chamamos chamada de barreira de potencial, cujo símbolo é esse aqui, tá? A diferença de potencial, que é esse símbolo aqui, VY, a 25 graus, tá? A 25 graus é de aproximadamente 0,7 volts.
para os diodos de silício e 0,3 volts para o diodo de germânio, como foi feito nos outros vídeos anteriores que eu fiz, né? E na figura a seguir apresenta duas propriedades da junção PN, tá? Então eu fiz aqui um gráficozinho aqui, grande aqui, ó, fiz um gráfico aqui, tá? Onde nós temos aqui, né, a depressão, canal P e canal N, aqui VY, né, aqui a carga elétrica, aqui nós temos a junção PN, né? Então aqui eu mostro aqui para vocês o gráfico carga e portadora vezes junção, tá? Então aqui no embaixo nós temos o número de portadores, aqui o majoritários e aqui o minoritários, tá? Reta da junção PN, tá? Esse é o gráfico da carga e portadores da junção, portadores vezes junção, tá bom? Esse gráfico, tá? Aqui na parte, vamos chamar de parte A, tá? Indica a situação da carga elétrica ao longo da junção, no qual observa-se que a camada de depressão tem carga negativa no lado P e positiva no lado N, tá? Aqui no, vamos chamar de B, mostra a quantidade de portadores majoritários e minoritários presente em cada parte da junção. Cada lado do diodo semicondutor recebe o nome, né? O lado P chama-se anodo, que é o A, e o lado N chama-se catodo, que é o K. Observação: anodo vem de ânion e catodo vem de cátion, tá bom? Então já guarda isso aí. Né? Aqui no símbolo, aqui na outra figura a gente mostra o símbolo que todo mundo conhece do diodo, né? O símbolo elétrico do diodo semicondutor. Aqui a forma de sua construção, simbólica dessa construção, junção PN. E aqui o símbolo elétrico. E aqui, né, botei aqui o símbolo VI, a polarização aqui inversa aqui, né? Que nós falamos sobre esse símbolo aí, né? Que é a barreira de potencial, tá bom? Esse é o símbolo conhecido do famoso diodo aí, todo mundo conhece, né? Nosso símbolo elétrico do diodo semicondutor. Bom, na análise feita até aqui, não se levou em consideração a quantidade de impureza que cada material recebe, tá? Normalmente é acreditado cerca de um átomo de impureza para cada 100 mil átomos de semicondutor. Essa quantidade pode variar de um dispositivo para o outro e no mesmo dispositivo. O lado N pode ter uma concentração de impureza diferente em relação ao lado P. A polarização da junção PN. Bom, aplicando uma tensão nos terminais do diodo, a camada de depressão se modifica, alterando também as características da barreira de potencial. As modificações também dependem, né, do sentido da polarização do diodo. Então, a polarização direta. Bom, a polarização direta, deixa eu virar aqui. A polarização direta ocorre quando o potencial positivo da fonte encontra-se ligado no lado P e o potencial negativo no lado N, como indica aqui na figura, né? Na figura simbólica aqui, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos o N, catodo. Aqui nós temos o P, anodo. Aqui nós temos a depressão, né? Onde nós temos o VY, lembra daquele VY? Tá? Então aqui nós temos o N, que é o catodo, e o P, anodo, tá? Aqui nós temos o elétrons partindo para cá, e aqui nós temos as lacunas, tá bom? Aqui é a fonte VCC, tá? Então nós temos aqui a condução da corrente, o sentido da corrente, onde temos o ID ou IF, né? ID significa corrente direta, ou no inglês IF, né? Forward Current. Tá bom? E essa é a polarização direta do diodo, tá bom? Então nós temos ID ou IF, né? A direção da corrente aqui, né? Que ID quer dizer corrente direta, ou IF do inglês, né? Forward Current. Com VCC maior que a diferença de potencial, o VY maior que VY, né? O VCC
maior que o nosso VY, os elétrons do lado N ganham mais energia porque são repelidos pelo terminal negativo da fonte, rompem a barreira de potencial VY e são atraídos para o lado P, atravessando assim a junção. No lado P, eles recombinam com as lacunas, tornando-se elétrons de valência, mas continuam deslocando-se de lacuna em lacuna, pois são atraídos pelo terminal positivo da fonte, formando-se uma corrente elétrica de alta intensidade, né? ID ou IF, né? Que é aquele símbolo lá, ID ou IF, fazendo com que o diodo semicondutor comporte-se como um condutor ou uma resistência direta, RD, muitíssimo pequena, né? Como a gente pode ver na figura a seguir aqui. Tá, aqui é o VCC, nós temos aqui a corrente direta, né? Aqui nós temos a corrente ID, né? Simbolizando, aqui nós estamos vendo o comportamento do diodo na polarização direta, né? Equivalentemente nós podemos ver aqui a simbologia, o que acontece, né? Aqui nós temos o VRD, né? Aqui o potencial VY, aqui como se comporta o diodo na polarização direta, né? Corrente D, né? Ele funciona também como uma bateria com a mesma polaridade ligada aqui, né? A polarização direta, uma chave fechada, né? A polarização reversa. A polarização reversa ocorre quando o potencial negativo da fonte encontra-se ligado no lado P e o potencial positivo no lado N, né? Como eu fiz na figura exemplo aqui. Aqui já é outra situação, ó. Pode ver que nós estamos em relação a esse, pode ver que está invertido. Está invertido, tá bom? Né? Aqui aumenta o aumento da camada de depressão e de VY, né? Aqui nós temos o N cátodo, o P anodo, a fonte VCC invertida. Essa é a polarização reversa, tá bom? Essa é a nossa polarização reversa. Por causa da polarização reversa, os elétrons do lado N são atraídos para o terminal positivo e as lacunas para o terminal negativo da fonte. Com isso, forma-se mais íons positivos no lado N e íons negativos no lado P, aumentando assim a camada de depressão e, consequentemente, a barreira de potencial. A barreira de potencial aumenta até que sua diferença de potencial se iguale à tensão da fonte de alimentação. Portanto, quanto maior a tensão da fonte, maior a barreira de potencial. Dessa forma, os portadores majoritários de cada lado do diodo, lacunas no lado P e elétron no lado N, não circulam pelo circuito. Por outro lado, existe uma corrente muito pequena formada pelos portadores minoritários, elétrons do lado P e lacuna no lado N. Muitos deles criados continuamente pela energia térmica à temperatura ambiente. A pequena corrente elétrica é chamada de corrente reversa, né? Corrente reversa, ou pelo símbolo IR, tá? Corrente reversa. Estando limitada aos portadores minoritários, ou seja, ele não aumenta proporcionalmente a tensão reversa aplicada ao diodo, sendo considerada desprezível na grande maioria dos casos. Assim, o diodo comporta-se como se fosse um circuito aberto, ou uma resistência reversa, né? R, que nós já falamos no outro vídeo. Resistência reversa altíssima, como mostra aqui na figura. Aqui, ó. Aqui nós temos o diodo reverso, a corrente reversa, né? IR, né? Como é que diz aqui? É aproximadamente 0, tá? E aqui é o seu comportamento, como ele está comportando aqui, né? O comportamento do diodo na polarização reversa. Aqui nós temos o RR, né? Resistência reversa, né? E aqui a corrente reversa, que é igual a 0, tá? Então, quer dizer, fica uma resistência reversa altíssima, né? Fica como um circuito aberto. O diodo semicondutor é um dispositivo que conduz apenas quando está polarizado diretamente, pois caso contrário, né? Fica impedido o trânsito. O fato fez com que esse dispositivo pudesse substituir a antiga válvula de diodo, com a vantagem de dissipar menos potência e ter dimensões muito menores, né? Para facilitar a compreensão do funcionamento do diodo semicondutor, pode-se descrever graficamente o seu comportamento elétrico através da curva característica que mostra a corrente em função da tensão aplicada, como se vê aqui na figura. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei a figura do pulso aqui. Sim, aqui, tá? Isso aqui é a curva característica do diodo semicondutor. Observação, né? No manuais do fabricante, né?
você pode encontrar, pode ver isso aqui, ó, essa simbologia, esse dizer aqui, ó, IDM, tá? IDM, IFM, né? No manual do fabricante, tá bom? Então, essa é a curva característica aqui. Desculpa, o celular tá tocando aqui. IDM, né? O IFM, né? É encontrado no manual do fabricante. Então, o que nós temos aqui? Curva característica. Deixa eu desligar aqui o celular, gente. Senão vai ficar me perturbando aqui. Pronto. Curva característica do diodo semicondutor. Aqui o gráfico mostra que para as tensões negativas, polarização reversa, a corrente é praticamente nula, caracterizando uma resistência elétrica muito alta, sendo essa tensão limitada por VBR, né? Limitada por VBR, tensão de ruptura ou breakdown voltage. Para as tensões positivas, polarização direta, a tensão VY, a corrente é baixa, mas acima de VY ela passa a ser bastante alta, caracterizando uma resistência elétrica muito baixa, sendo a corrente elétrica limitada por IDM ou IFM. Tá? O VY, né? Lembra que aquele símbolo que a gente está usando aqui, que eu estou chamando de VY, né? Que eu estou chamando de VY é isso aqui, tá? Tá bom? E nós falamos agora do VBR, tá? Tá? Então, repetindo aqui, o gráfico mostra, porque nós temos IDM, ó, menos VBR, IR, corrente reversa, VI, potencial, que é a curva de joelho, que é o joelho, e aqui a corrente D. Então, o que mostra aqui? O gráfico mostra que para as tensões negativas, polarização reversa, a corrente é praticamente nula, caracterizando uma resistência elétrica muito alta, sendo essa tensão limitada por VBR. Tensão de ruptura ou breakdown voltage, né? Para as tensões positivas, como eu falei, a polarização direta até VY, a corrente é baixa, né? Mas acima de VY, ela passa a ser bastante alta, caracterizando uma resistência elétrica muito baixa, sendo a corrente elétrica limitada por IDM ou IFM, tá? Essa curva também mostra que, como todo dispositivo elétrico e eletrônico, o diodo semicondutor tem determinadas características e limitações que são especificadas, que são especificações dadas pelo fabricante, né? Você viu o datasheet. Então, principais especificações de diodo semicondutor. Primeiro, como a junção PN possui uma barreira de potencial natural, que a gente está chamando aqui de VY, na polarização direta, só existe corrente elétrica se a tensão aplicada ao diodo VD for, né? Aplicada ao diodo VD for VD maior ou igual a VY, tá? Ou seja, como a junção PN possui uma barreira de potencial natural VY, na polarização direta só existe corrente elétrica se a tensão aplicada ao diodo VD, né, tensão de diodo, né, VD, for VD maior ou igual a VY. 2. Na polarização direta existe uma corrente máxima que o diodo pode conduzir, né, o chamado IDM ou IFM, né, e uma potência máxima de dissipação, PDM ou PFM, cuja relação é PDM igual a VD vezes IDM, tá? Tá aqui. 3. Na polarização reversa, existe uma tensão reversa máxima que pode ser aplicada ao diodo chamado de tensão de ruptura ou breakdown voltage, né? Que é o famoso VBR. Na polarização reversa, existe uma corrente muito pequena denominada de corrente reversa, IR. Então já vão guardando esses símbolos aí, né? Corrente reversa, VBR, o VD, VY, né, que chama de VY, IR, RR, PDM, tá bom? O diodo de código que eu usei no outro vídeo, o N4001, tem as seguintes especificações dadas pelo fabricante: corrente direta máxima, IDM de 1 ampere,
tá? Corrente de fuga IR de 10 microampere, tensão de ruptura, que é o VBR, de 50 volts, tá? E potência máxima, que é o PDM, de 1 watts. Essa é a especificação do 1N4001 no datasheet, tá bom? Então é isso aí. Fiz esse videozinho rapidinho aí. Daí depois, quem sabe eu continuo falando sobre o conceito de reta de carga, que ainda não fiz o vídeo falando sobre essa especificação do diodo, né, sobre o conceito de reta de carga. Então eu fiz aqui, fazendo novamente a explicação que eu fiz dos vídeos anteriores, né, que são 4 vídeos, mas fiz aqui groblando um pouco mais rápido, falando de maneira mais rápida, mais curta, para que a pessoa possa ter um entendimento vendo ambos os vídeos, né. Então é isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima, se Deus quiser, dá um joinha aí e abraço aí, galera. Abraço a galera do Telegram, abraço ao canal Eletrolab também, e alô Folha Serrana, amigo lá do Caçada Sobrenatural, e o Eudime aí do Mistérios do Mundo, né, um canal que eu curto muito, canal de mistérios, né, também gosto de curtir, além das eletrônicas. Então um abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.